Olá, eu sou o acadêmico Ryan Jones, da turma de 04NB, e vou fazer algumas considerações quanto às obrigações de dar, fazer e não fazer. Como conceitua o professor Flávio Gomes, a obrigação de dar é uma obrigação positiva que consiste na prestação, na entrega de uma coisa, seja para ele transferir a propriedade, seja para ele ceder a posse, seja para restituí-la. Nesta obrigação, o devedor vincula-se ao credor ao estar obrigado a entregar a coisa certa, uma coisa, na verdade, como em um contrato de compra e venda. Existem alguns tipos da obrigação de dar. A primeira é a transcrição. A transcrição é um método utilizado na obrigação de dar bens imóveis. Um bem imóvel ele não pode ser transferido fisicamente da mão de um proprietário para outro. É necessária uma transmissão caracterizada como transcrição, que só ocorre após o registro em cartório de bens imóveis. A segunda é a tradição. A tradição diz respeito à entrega de bens móveis. É a transmissão legal e física da propriedade sobre algo móvel. A obrigação de restituir. A obrigação de restituir é um tipo de obrigação de dar que inclui a devolução de algo. Normalmente é vinculada a algo cronológico, como por exemplo no caso de locação de imóveis, que prevê em relação ao locador a devolução da posse do bem imóvel para pro locador, né, do locatário para o locador. A obrigação de dar a coisa certa. A obrigação de dar a coisa certa é uma modalidade na qual o devedor deve cumprir sua obrigação com algo específico. Ela não se trata de algo de valor monetário ou de item de determinado valor, mas sim de um item específico e singular. Já a obrigação de dar a coisa incerta, ela tem a definição do objeto, é bem básico, é referente apenas ao gênero e quantidade. Nela tem a concentração, que é a escolha do objeto, e a qualidade média, onde o devedor ele não é obrigado a dar a melhor coisa, mas também não poderá dar a pior. Ele tem que escolher, ser sensato e optar pela qualidade média para entregar ao credor. Já na obrigação de fazer, ela implica na obrigação de realizar determinada atividade para cumprir o valor, o vínculo obrigacional. Pode envolver um serviço ou a elaboração de algo material. Se for algo material, a obrigação de fazer ela se distingue da obrigação de dar a coisa certa, de dar, na verdade, no momento em que existe a obrigação de fazer aquele item para posteriormente entregá-lo. Nessa obrigação de fazer, existe a obrigação de fazer fungível, que é aquele onde o importante é o resultado, é ser feito, no caso, por exemplo, de uma contratação de um pintor para pintar paredes. O importante não precisa necessariamente ser aquele pintor, porém tem que haver a pintura, e o que importa é haver a pintura. Não importa quem vai fazer o serviço. Já na obrigação de fazer infugível, não é possível dissociar o devedor do ato de fazer, ou seja, aquela pessoa, o devedor, é obrigado a fazer aquele serviço por ser ele apenas ter aquelas habilidades, por exemplo. Troca seu pintor de paredes, por exemplo, no anterior, por um pintor de quadros mundialmente famoso. Não tem como substituir um pintor de quadro famoso que foi contratado para fazer um quadro por um pintor qualquer. Nesse caso, é a obrigação de fazer infungível, que só aquela pessoa pode fazer. Já a obrigação de não fazer é uma obrigação negativa, ou seja, nela as partes definem que o devedor de uma relação ele não pode fazer, não pode praticar determinada ação que normalmente poderia praticar, se ele não tivesse vinculado a essa relação jurídica. É o caso de um termo de confidencialidade, por exemplo, em que se define a obrigação de não falar nada a respeito de determinada reunião, por exemplo, ocorrida. E é isso. Muito obrigado.